Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Evangelista Cristiane aqui. Veja bem pessoal, hoje nós vamos meditar em Ezequiel. Deus tem me dado essa palavra. Estava eu aqui meditando um pouquinho com as minhas Bíblias e Deus me deu esta palavra desde ontem. Eu decidi compartilhar com vocês hoje aqui. Então, fique aí comigo até o final do vídeo, para vocês compreenderem a palavra. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para cada um de vocês que vai ouvir esta mensagem. Vamos ler aqui em Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 em diante, que vai dizer assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas. Aí no versículo 3 vai dizer: Comeis a gordura e vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse, porquanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas fores entregues a rapinas, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto, e todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Porquanto os pastores ouvem a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as minhas ovelhas. Os pastores não se apacentarão a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não se servirão mais do pasto. Então, meus irmãos, aqui é uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. Então Deus ele está mandando o profeta Ezequiel denunciar aqueles pastores, né, que não estavam ali cumprindo com as suas responsabilidades. Ezequiel capítulo 34 vai conter esta mensagem poderosa contra os pastores de Israel, que não estava cumprindo as suas responsabilidades de liderança, e Deus ele vai ordenar ao profeta Ezequiel que denunciasse esses líderes,
por sua ganância, né? Crueldade, negligência para com o povo de Israel. Então Mateus não vai deixar ali o seu povo sem um verdadeiro pastor. Porque o verdadeiro pastor, meus irmãos, é Deus, é Jesus. Ele vem buscar as suas ovelhas. Porque o que a gente estamos vendo nos dias de hoje é muita negligência. Porque hoje em dia as pessoas não querem tocar neste assunto. É muito raro você ouvir mensagem falando alguma coisa sobre pastor. Mas a Bíblia está aqui falando sobre, no capítulo 34 de Ezequiel, né, para a gente ver que Ezequiel já está atualizado para os dias de hoje, esse capítulo, que é o que está acontecendo. Os pastores hoje não estão preocupados se a ovelha falta na igreja, eles não estão indo atrás das ovelhas. Ou até mesmo ele pode até ir atrás da ovelha, se aquela ovelha ela der benefício na igreja, ela for um dizimista fiel, se o dízimo dela for grande ainda, porque se não for um dízimo fraco, eles não estão nem aí, eles deixam para lá. Hoje em dia você não pode confrontar um pastor dentro da igreja se a gente vê algo errado, porque muitos pastores estão passando a mão na cabeça das pessoas da igreja. Muitas lideranças estão passando a mão na cabeça das pessoas em cima do altar, vendo as coisas erradas, mas estão passando a mão na cabeça. Por quê? Por causa da ganância. É isso que Deus está instruindo Ezequiel a denunciar esses tipos de pastores, porque eles não estão preocupados em verdadeiramente pastorear um rebanho para conduzir para o céu. Eles estão preocupados com o dinheiro, eles estão preocupados com os benefícios que as ovelhas vão dar na igreja. Enquanto você estiver servindo, enquanto você estiver dando o seu dízimo, enquanto eles puderem arrancar sua lã, enquanto eles puderem tirar a sua gordura, mas depois que você não tiver mais nada, eles vão te jogar fora. E muitos deles vão dizer que a porta da igreja está aberta para você se retirar se você não estiver gostando de alguma coisa na igreja. Porque enquanto você estiver ali submisso, vendo as coisas erradas e ficar calada, aceitar tudo que foi imposto para você, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas quando você começa a ver as coisas erradas e você não pode falar nada, você simplesmente é descartado, porque você não pode confrontar o pastor. Mas o Senhor mandou o profeta Ezequiel confrontar as lideranças de Israel, os pastores de Israel. A Bíblia vai dizer aqui, que Ezequiel, ele atraía multidões e gostavam de ouvir as suas pregações. Hoje ninguém quer ouvir pregações, não, irmão, de renúncia, não. Ninguém quer ver pregações que vai confrontar você, não. As pessoas querem pregações que massageiam o ego. E os pastores dentro da igreja são responsáveis pela palavra, mas eles também são coniventes a isso. E a Bíblia vai dizer que eles se assentavam e ficavam atentos às palavras, às mensagens. Hoje dão como chão no ouvido das pessoas, porque eles querem um avivamento para estar pulando dentro da igreja, que você vai receber, que é só vitória. Mas a Bíblia, a palavra de Deus não fala sobre só que você vai ter vitória, não. É confronto, é renúncia. A palavra vai ter que doer para que a gente venha se consertar. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que, contudo, eles estavam atentos às palavras, à mensagem. Entendeu? Eles estavam atentos ali, não
mudava sua má conduta, gostava da eloquência do profeta. Eles gostavam. E eles estavam ali atentos que ele pregava, mas não atendia o apelo do arrependimento. A Bíblia está dizendo aqui. Então isso é o que está acontecendo. Às vezes a gente prega a palavra, as pessoas pregam a palavra, mas o mais importante, não guarda no seu coração, não atende o apelo para você realmente renunciar. Porque as pessoas estão preocupadas com posição ministerial, com cargo ministerial. E não querem conduzir o povo para a verdade. Então, a Bíblia vai dizer aqui, que eles não atendiam o apelo do arrependimento. E aí o Eterno enfatiza a maldade das pessoas em dizer que elas ouviam as mensagens somente para entreter, pois gostava da voz e do discurso do profeta. É hoje que a gente vê muito isso. Eu vou para a igreja hoje porque tem o irmão tal que prega que é uma bênção, mas às vezes está no adultério, às vezes está na prostituição, às vezes está pregando só porque sabe que ele já tem um nome, já tem uma imagem ali nas redes sociais, já é muito conhecido. E às vezes até a liderança sabe que aquela pessoa não está bem, mas ela coloca ela em cima do altar para pregar, para ministrar, para louvar. E aí Deus está falando aqui para o profeta Ezequiel, para denunciar esses tipos de liderança. Essa é uma ministração, irmão, que a gente não vai ver muito dentro das igrejas. É difícil a gente ver profeta denunciando pastores dentro da igreja, profeta denunciando liderança dentro da igreja, porque as lideranças de hoje não querem ser confrontadas. Pelo contrário, quando você vai levar um problema para alguma liderança, é porque você tem que respeitar o pastor, porque como se a gente estivesse desrespeitando a eles. Mas a gente tá vendo e sabe que as coisas não estão bem, que o pastor está vendo que as coisas estão erradas. Mas se a gente leva alguma coisa para a liderança, eles não aceitam. E você é que vai sair por desobediente e dizer que você quer se levantar contra o pastor. Mas eu estava lendo essa mensagem ontem e hoje Deus me colocou aqui para falar um pouquinho sobre isso. Ezequiel, ele é instruído aí, Deus manda ele denunciar esses pastores. Ezequiel só se deu conta do tamanho da negligência. Ezequiel só se deu conta da negligência que cometia quando as profecias dadas por ele se cumpriram. E isso é um alerta para aqueles que são ouvintes, mas não praticantes da palavra de Deus. Então o que a gente está vendo é muita profecia, né? Muita profecia. Às vezes, irmão, não tem profecia que ela não vai cumprir amanhã, ela vai demorar um pouco para se cumprir. Mas se for da parte de Deus, ela vai ser cumprida. Quando Deus fala profetiza contra os pastores, o termo pastores se refere, irmão, naquela época aos sacerdotes e aos levitas também. Mas podia ser atribuído também, a Bíblia vai dizer, aos reis, aos juízes, né? Aos anciãos de Israel, porque eram o quê? Era uma autoridade ministerial. Embora eles tivessem ali a tarefa, a Bíblia diz, de cuidar do povo, que era esse povo, é o mesmo povo de hoje, que é o rebanho de Deus. É as ovelhas, nós somos ovelhas do rebanho de Deus.
Então, quando ele coloca uma liderança para cuidar daquele povo da igreja que está ali, aquele rebanho, aqueles membros, é para o pastor orientar, para o pastor cuidar. Se a ovelha sai um pouquinho, ele tem que ir atrás, ele tem que cuidar. Se está ferida, tem que botar remédio na sua ferida. Entendeu? E muitos pastores preferem deixar as ovelhas ir embora. A porta da igreja está aberta. Se não gostar, pode ir embora. E se a pessoa não for dizimista, piorou, é que eles não vão atrás mesmo. Porque a pessoa não tem benefício para dar na igreja. Agora, se você tem um cargo bom de trabalho, ou você é um empresário, que o seu dízimo é muito, aí esse daí, com certeza, eles não vão só atrás, eles vão dar logo um cargo para você ficar lá no altar. Mesmo errado, eles vão te dar um cargo e vão deixar você lá. Mas aqueles que realmente, verdadeiramente quer viver uma vida correta dentro da igreja, fazer as coisas corretamente, são descartados. Então a Bíblia vai dizer, ó, não deve os pastores apacentar as ovelhas. A pergunta de Deus, meus irmãos, tem a resposta óbvia. Afinal, para que a nação possui líderes? Não seria para proteger e cuidar das pessoas que lhe foram confiadas? Porém, não era isto que os pastores de Israel faziam, irmãos. Eles ignoravam a vocação e as suas funções e tratavam as pessoas com descaso. É nos dias de hoje também. Eu fui vítima de um descaso dentro da igreja. Eu fui vítima, né? Eu vou dizer, eu estou falando porque eu também fui vítima. Mas nem por isso eu deixei e vou deixar de servir a Deus, porque aconteceu esse descaso contra mim. Não, nem por isso eu vou deixar de servir a Deus, adorar a Deus, fazer a vontade do Senhor. Porque o Senhor, Ele é o nosso Deus e Ele não tem culpa de algumas lideranças estar negligente, né, dentro das igrejas. E a Bíblia vai dizer, eles ignoravam a sua vocação e as suas funções e tratavam as pessoas com descaso. Qual é a principal característica do falso líder? É deixar o seu interesse pessoal acima de tudo. Irmão, eu estava lendo isso aqui, e estou lendo isso aqui cada vez mais, eu estou achando cada versículo, e Deus está abrindo assim a minha mente para as coisas que eu não entendia e para as coisas que às vezes eu achava que aquilo era normal dentro das igrejas. Característica do falso líder é deixar seu interesse pessoal acima de tudo. Ele usa a sua posição apenas para obter benefício, pois para ele pouco importa a necessidade do outro. E foi isso que eu vi quando se levantaram contra mim dentro da igreja. Pouco importava o que eu fazia dentro da igreja. Pouco eles estavam se importando a meu respeito. Pelo contrário, eles queriam me ver longe. Tanto que nunca se importaram comigo. Nem o próprio pastor da igreja nunca se importou em procurar saber como nós estávamos. E eu lendo essa mensagem, esses dias eu estava um pouco aqui questionando a Deus. E Deus me deu essa palavra. E é que estou lendo aqui, ó. Pois para eles pouco se importa a necessidade do outro. Então, a gente vai ver que na lei mosaica, né, estabeleciam regras. E quais eram essas regras para o sacerdote?
realizassem os sacrifícios em oferta específica. Eles poderiam se alimentar de determinadas porções de carne, mas o sangue e a gordura pertenciam somente ao Senhor. Essa gordura pode ser o quê? Compreendida também, irmãos, como o leite da ovelha consumido por eles. Os sacerdotes da época, os levitas se mantinham dos dízimos e das ofertas. A Bíblia diz que os reis e os magistrados viviam dos impostos e dos tributos. Assim, ambas as classes se sustentavam com recursos do povo. E da mesma forma tinha responsabilidade de zelar por eles. Então você hoje, irmão, passa 30 anos dentro da igreja, dando o seu dízimo, ali, né? Devolvendo aquilo que não é seu, é de Deus, da obra do Senhor. Mas se você ficar desempregado e precisar de alguma coisa da obra de Deus, muitas lideranças vai dizer, vamos orar. Um irmão cai doente, não pode mais trabalhar, perde o trabalho, fica doente, feio, precisa de uma cirurgia de 10 mil, 15 mil. Passou 30 anos devolvendo dízimo. A igreja não está preocupada em ajudar para pagar essa cirurgia. É muito descaso, é isso que Deus estava mandando o profeta Ezequiel denunciar esses pastores. Porque nos dias de hoje acontece muitas negligências. Às vezes tem ovelhas dentro da igreja que estão sem alimentar, vai para a igreja sem se alimentar, já passando dificuldade, mas eles não procuram saber nada da pessoa. Às vezes é tanta festividade das igrejas, camisa, é roupa. Tem membro, tem irmã dentro do departamento que não consegue comprar nem a blusa, mas eles não estão preocupados em se reunir para comprar uma blusa para a irmãzinha. Então, irmã, os olhos da gente começam a se abrir e ver tanta coisa errada que a gente vê dentro das igrejas. Mas a gente não pode parar de adorar a Deus e parar de servir a Ele por causa dessas negligências de alguns pastores, não é? Então a Bíblia vai dizer aqui, ó, enquanto as pessoas viviam à míngua, isto é a parte espiritual, não era feita, pois as pessoas não eram estimuladas à fé, nem ensinadas sobre a sã doutrina das Escrituras. Do mesmo modo, agiam os governantes que administravam bem e não prezavam pela justiça, pelos direitos estabelecidos nas leis. Além disso, por seres gananciosos, conseguiram meios para extorquir a população. Alguma semelhança entre estes homens infiéis do passado e os de hoje. As ovelhas estavam sujeitas a adoecer, se ferir e se perder do rebanho. Compreender bem esses problemas fazia parte do pastoreio. Afinal, como alguém que não sabe cuidar da parte quebrada da sua ovelha, ou não está disposto a caminhar para buscar a que se perdeu, pode ser um pastor? Contudo, apenas ter conhecimento do ofício não basta, é preciso ser sensível às necessidades do rebanho, pois todos os dias as ovelhas devem comer, descansar e, além disso, o pastor deve vigiar constantemente pela segurança e pelo bem-estar delas. Percebemos também aqui, irmão, nas Escrituras, que os pastores terrenos falham e podem não conseguir ajudar as ovelhas na dificuldade. No entanto, o Senhor Jesus diz
O Senhor Jesus é o bom e perfeito pastor. Então, irmãos, a gente não está aqui criticando ninguém, a gente apenas está dizendo que há muitas falhas. E às vezes essas falhas são realmente negligência. Por quê? Porque vamos olhar para os dias de hoje, tem muita gente que elas não vão para a igreja e elas não são mais procuradas, elas não são mais, não tem nenhuma ligação para perguntar o que é que está acontecendo, porque você não foi mais para a igreja, ou às vezes até sabe o porquê a pessoa se afastou, né, daquele ministério, às vezes vai até para outro ministério, mas eles não procuram, eles preferem perder a pessoa. Então, irmãos, a Bíblia diz aqui, ó, as ovelhas estão que sujeitam a adoecer e se ferir. E eles preferem perder o rebanho, deixar as ovelhas se adoecer, ferida por aí, com estes problemas, do que ir atrás das ovelhas. É por isso que Deus, ele manda o profeta Ezequiel denunciar esses tipos de liderança. Então, embora, irmãos, muitas andassem desgarradas, a Bíblia vai dizer que eles se beneficiassem das ovelhas, do leite, da carne, da gordura. Os pastores não dão assistência, nem mesmo às necessidades mais urgentes do rebanho. Eles querem dominar as pessoas dentro da igreja, um sistema onde só eles podem falar. Eles querem gritar com as pessoas dentro da igreja, porque o pastor da igreja sou eu. Aí eu fico tentando entender. O pastor quer gritar com a esposa de um obreiro e quer que o casal fique calado. Se outro pastor gritar com ele, com a esposa dele, será que ele vai gostar? Será que ele vai ficar calado? Nós temos que se respeitar, obedecer às nossas lideranças. Mas quando a liderança verdadeiramente, ela tem sabedoria, ela verdadeiramente gosta da verdade, ela verdadeiramente gosta de andar na verdade, ela verdadeiramente apoia o que é verdadeiro. Mas você deixar de apoiar alguém que verdadeiramente está fazendo as coisas, está te apoiando, para apoiar pessoas mentirosas, ainda coloca em cima do altar pessoas mentirosas, enrolão, que não tem compromisso com a palavra, que não estão preocupados com o reino do céu, que não estão preocupados com almas, que não estão preocupados se a pessoa está ali bem ou se está mal, se a pessoa está depressiva, se a pessoa está angustiada. As pessoas, irmãos, estão se alegrando com a queda do outro. Como eu tenho escutado muitas coisas esses dias, tem pessoas que se alegram com a queda do outro, com a saída da igreja. Graças a Deus, irmão, que foi embora, porque eu não ia com a cara dele, eu não ia com a cara dela. Irmão, que evangelho é esse? Que Espírito Santo é esse? Me digam aí, que Espírito Santo é esse? Que você não vai com a cara da irmã do departamento. Que você não vai com a cara da irmã levita, não vai com a cara da pregadora, porque ela prega renúncia, porque ela prega santidade. E muitas lideranças, elas concordam com tudo isso. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Mas naquele grande dia, né? Todos nós, não somos só pastores, não. Todos nós vamos prestar contas
de tudo aquilo que nós estamos fazendo dentro da igreja, de tudo aquilo que nós estamos pregando. Nós vamos prestar conta com Ele, com Deus. Nós não vamos prestar conta com o pastor presidente. Nós não vamos prestar conta com o pastor local. Nós não vamos prestar conta com ninguém, vamos prestar conta com o Senhor. Então as almas, as ovelhas do Senhor têm que ser bem cuidadas, bem alimentadas. Se está ferida, temos que colocar o azeite, colocar o bálsamo. Temos que tratar a ferida. Temos que abraçar. Temos que levantar uns aos outros. Se está errado, vamos falar que está errado, que temos que andar corretamente. Se tem que repreender, tem que repreender. Mas se temos que correr atrás de uma pessoa, lutar, nós temos que fazer isso, irmão. Porque pastor, evangelista, missionário não foram levantados para ficar de braços cruzados e deixar a pessoa ir embora. Sair triste, angustiado. E é esse tipo de denúncia que Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele está aqui, ó. O que Deus manda ele falar. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas. Dispersas assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las de todos os lugares por onde andam, e espalhada no dia nublado de escuridão. Dos povos e as congregarei dos países e atrarei a sua própria terra. Aí no versículo de 16 vai dizer assim, ainda do 34. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei. E a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eis que eu julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisai o resto de vossos pastos aos vossos pés? Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com o rebanho que Deus coloca nas nossas mãos. Líderes que não estão preocupados com almas, ele precisa nascer de novo. Porque quando você recebe o Espírito Santo do Senhor, você tem sede de almas, você tem sede de ministrar, você tem sede de pregar a palavra. Você tem sede de pregar a palavra de salvação, porque se você, dentro de você há um Espírito de Deus, ele grita dentro de você para você salvar também, para você cuidar, para você amar, para você abraçar. Mas as pessoas saem da igreja e as outras dizem, graças a Deus que saiu, graças a Deus que foi para bem longe. Mas a gente vê isso dentro da Bíblia, né? A gente vê muitos exemplos, né? Que os próprios irmãos querem nos ver longe, ao invés de nos ajudar, de ir atrás, não, eles querem ver nós longe. Mas a gente não pode deixar o nosso coração em saber que há dentro das igrejas tipo de pessoas assim. Principalmente pessoas líderes de ministério
que são assim, que tem esse coração, essa maldade. Abraça você, mas no pensamento eu quero ver você longe. Tá certo, pessoal? Então este foi o nosso devocional de hoje. A palavra que Deus colocou no meu coração. Não seja negligente com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Tá bom? Então Deus abençoe a todos. Fique todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.